Casa, né, sempre falando sobre saúde, e nós vamos falar sobre o Fevereiro Roxo, que é uma campanha de conscientização sobre 3 doenças crônicas e progressivas: lúpus, fibromialgia e Alzheimer. E para trazer para a gente todas as informações e orientações, estamos recebendo o Dr. Ismael Taroco, médico da Santa Casa. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado. Queria agradecer primeiramente ao convite, né, e a oportunidade de estar contribuindo com vocês aí. Para a gente iniciar, doutor, vamos explicar então o que são essas doenças crônicas, né, e por que elas exigem tanta atenção da saúde pública. Certo. Então, primariamente, né, doenças crônicas é um conjunto de doenças que ganham esse adjetivo aí pela característica de afetarem a vida da pessoa, do paciente, por muito tempo, né? Isso pode ser por meses, anos ou, em alguns casos, até pela vida toda. Então, são doenças que levam muito tempo para se desenvolverem, terem agravos, mas uma vez que eles acontecem, já são normalmente irreversíveis. Então, daí a importância de uma identificação precoce e um acompanhamento longitudinal com o médico. O lúpus, o Alzheimer e a fibromialgia, né, a gente dissecou essas três, elas têm algo em comum, doutor? Justamente uma das principais características é de serem crônicas, né? Normalmente são doenças também que têm um diagnóstico que é bastante difícil de ser fechado por apresentarem uma gama e um espectro aí de sintomas que são muito variáveis, né? Então essa talvez seja uma das principais características e semelhança entre elas. E além disso também, elas podem levar a um grau de debilidade e comprometimento bastante importante da saúde do paciente, apesar de que em curto prazo elas não causam alterações muito importantes, com risco de morte muito grande, por exemplo. Doutor, e quais são os primeiros sintomas, né, os sinais que essas doenças manifestam, né, para que eu saiba que é o momento já para buscar ajuda médica? Muito bom. Então, falando um pouquinho primeiro do lúpus, né? Essa é uma doença que é menos conhecida pela população de uma forma geral e ela tem, na verdade, é uma doença que pode acometer o corpo todo, né? E a depender dos locais que ela está acometendo no momento, os sintomas podem ser variáveis. Mas, de uma forma geral, né? Primeiro, os sintomas podem ser dores articulares, acompanhado por um processo que a gente chama de artrite, né? Então, além de dor, a pessoa leva a um inchaço local onde está tendo a dor, uma vermelhidão, uma sensação de calor ou de febre, né? E classicamente também o lúpus pode causar alterações de pele, como manchas avermelhadas na pele, descamação, né? E por aí vai. Já a fibromialgia, né? Essa é uma doença que tem ganhado bastante atenção recentemente pelo número de diagnósticos que estão sendo fechados, né? Ela também pode causar dores nas articulações, mas diferente do lúpus, ela já não traz esse processo de artrite, né? Então, é muito mais um sinal que o paciente sente do que um sintoma ou alguma coisa que o médico consegue aferir propriamente dita, né? Mas, classicamente, são dores que podem variar. Tem dias que podem estar nos braços, outros dias nas pernas, né? E, normalmente, elas estão intimamente associadas a transtornos psiquiátricos, né? Outras doenças da parte da mente, como, por exemplo, transtornos de ansiedade ou até mesmo transtorno depressivo, por exemplo. Pode concluir, doutor. E por último, né, falando um pouquinho mais do Alzheimer, que ele já foge um pouco desse escopo de doenças, essa classicamente, né, é a doença conhecida como a doença do esquecimento. Porém, além de perda de memória, o Alzheimer ele causa um declínio cognitivo mesmo bastante importante na pessoa. Então, além dos esquecimentos, né, das coisas mais recentes, a pessoa começa a perder habilidades que antigamente eram normais para ela, como, por exemplo, perde a capacidade de escrever. Se a pessoa, por exemplo, falava múltiplos idiomas, consegue não falar mais, né? Perde a capacidade de lidar com dinheiro, por exemplo, né? E gradativamente ela vai tendo um comprometimento com necessidade de apoio de terceiros ali para fazer coisas que antigamente poderia fazer sozinha. A importância de fazer o diagnóstico precoce, doutor. Então, entendendo que essas doenças são doenças que vão percorrer aí talvez a vida do paciente, né? O quanto antes a gente conseguir identificar e instituir um tratamento mais efetivo, menores são as chances do paciente ter complicações mais graves e ter agravos de saúde inerente aí a cada doença, né? Então, essa talvez seja uma das principais coisas, a identificação muito cedo para, de repente, conseguir melhorar a qualidade de vida de uma forma geral da pessoa. Doutor, e o acompanhamento médico contínuo é importante, é essencial para pacientes com doenças crônicas, e como o médico da família pode auxiliar nesse cuidado?
é extremamente importante, na verdade, né? E o médico da família, essa é uma especialidade médica hoje que vem bastante em ascensão e tem a característica de acompanhar a pessoa, né? Desde o seu nascimento, nos primeiros dias de vida, até o seu envelhecimento, a fase de adulto e, eventualmente, os últimos dias de vida da pessoa. E essas doenças crônicas, de uma forma geral, né, nem sempre o diagnóstico é possível ser feito apenas com um tipo de exame ou em apenas de uma visita médica, por exemplo, né? Então, às vezes são sintomas que tem que ser acompanhado, observar o tipo de evolução, né? Daí é importante dar longitudinalidade e o acompanhamento a longo prazo aí desse paciente. E nesse processo também ser identificado ali momentos de agravo, né, que necessitam de uma intervenção mais importante aí da equipe de saúde. Muito bem, 8 horas e 32 minutos. Nós estamos com o Ismael Yudi Taroco, ele que é médico da Santa Casa aqui de Votuporanga. Hoje nós estamos falando sobre três doenças crônicas, né? O lúpus, o Alzheimer e a fibromialgia. A gente está aqui com a participação da Fernanda, né? Ela falando que a fibromialgia pode desencadear outros problemas, talvez como depressão, porque o paciente ele acaba tendo alguns outros problemas. Doutor, esses problemas, como disse o Alzheimer, também vai acabando fazendo com que a pessoa vá se perdendo, né? Vai perdendo a sua independência, digamos assim. Então é importante também o apoio da família e das pessoas em volta quando a pessoa está no meio desse tratamento, né, doutor? Com certeza. Então, qualquer tipo de doença crônica, normalmente o cuidado está envolvido junto com a família, né? É uma doença que, além do acometimento do próprio paciente, ele tem um impacto na vida social e na vida da família de uma forma geral. Então, a família é importante estar sempre envolvida no tratamento, no diagnóstico e no percorrer da vida desse paciente, né? É importante que elas frequentem consultas médicas também para conseguir receber orientações e, de repente, até auxiliar na prática aí das orientações médicas, né? Dentro do percorrer da evolução de cada doença aí. Doutor, e além dos tratamentos convencionais, é necessário também mudanças no estilo de vida? Isso ajuda a controlar os sintomas? Quais seriam os hábitos, né, recomendados? Muito bom. Então, na verdade, essa talvez seja uma das principais coisas, né? Então, hoje, uma das principais ferramentas que a medicina tem é justamente a prevenção de agravos, né? Então, até um tempo atrás, o foco era muito em tratamento da doença e complicações, mas hoje a gente tem tido uma ideia, uma visão um pouco diferente, né? De tentar evitar que a pessoa chegue ao ponto de ter que receber uma intervenção médica mais grave, né? E justamente a mudança de hábitos e ter uma saúde plena, né? Que hoje é um conceito que vem ganhando força também, é bastante importante. Isso envolve desde prática regular de atividade física, ter uma alimentação que é saudável e balanceada, né? Ter uma saúde mental legal e ter atividades que contribuam para isso, né? E aí envolve várias coisas, desde um planejamento de vida, ter um círculo social de amizade, né? E de apoio, dependendo de alguma situação de fragilidade. Então, isso talvez seja uma das principais coisas. E se a gente for ver aí, na maioria das doenças crônicas, parte do tratamento envolve a pessoa desenvolver essas habilidades do dia aí. E é importante a gente conscientizar, doutora, tem tratamento, o tratamento é disponível, né? Foi diagnosticado, ele vai fazer acompanhamento na rede pública, na Santa Casa, como que é essa questão do acompanhamento? Justamente, então, dentro da medicina, de uma forma geral, né, nem sempre a gente consegue o êxito de ter cura das doenças, né, principalmente quando se fala de doenças crônicas, mas normalmente a gente tem controle, tem alívio dos sintomas, né, e o tratamento, dentro do que cabe a 99% das doenças aí, normalmente está disponível dentro da rede pública, né. O tratamento vai depender dentro do nível de cuidado, de atenção que o paciente está necessitando no momento, né. Eventualmente, em momentos da doença, ele vai fazer um acompanhamento médico pela unidade de saúde básica. Se o médico precisar, ele vai solicitar auxílio de terceiros, né, como uma especialidade para ajudar no diagnóstico ou numa complementação do tratamento, né? E, eventualmente, em casos de agudização e de agravos mais rápidos, né, pode ser lançado a mão até de um atendimento na emergência, como, por exemplo, no hospital, num regime de internação. Doutor, muitas pessoas têm dificuldade, né, em conseguir um diagnóstico correto, especialmente quando a gente fala sobre a fibromialgia. O que pode ser feito, né, para melhorar, mudar essa realidade? Então, na verdade, como eu tinha dito
no início, né, são doenças que têm uma apresentação que são muito variáveis, né? E apesar de hoje estar sendo um pouco mais difundido, são doenças ainda que os detalhes são muito desconhecidos da população geral, né? Então uma das principais coisas talvez seja a difusão do conhecimento, né? Colocar holofotes sobre esses pacientes que têm essas doenças, para trazer um entendimento maior da população geral, do paciente, da família, né? E é importante também que o paciente, na casa dele, né, nossa, eu vi na televisão ou assisti na rádio, né, de repente ele discuta com o seu médico ali que a possibilidade desse diagnóstico. Sim. Porque o médico, ele está ali para fazer o auxílio, né, está ali para identificar alguns fatores de agravo, mas nem sempre o diagnóstico é muito evidente, né, e às vezes a fala do paciente dentro da consulta joga o holofote para uma atenção que o médico não estava dando, né. Então é importante a gente saber identificar os possíveis sintomas e conversar com o médico, né? Não ter medo do médico, né? Antigamente o médico era o que comandava tudo, mas hoje na verdade a atenção é totalmente voltada, ou deveria ser, para o paciente, né? Então é importante de levar para o seu médico essa queixa, levar essa possibilidade do diagnóstico, por exemplo, porque às vezes é uma coisa que, dentre tantas outras coisas, no momento da consulta ele não está conseguindo se atentar, né? E acredito que seja isso. Doutor, eu gostaria de agradecer a participação aqui no nosso bate-papo. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Sucesso e parabéns por essa campanha de conscientização durante esse mês de fevereiro sobre essas 3 doenças, o Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia, que atinge uma camada da população que às vezes não passa pelo debate, não passa pelas orientações. Então é importante essa campanha que vocês estão fazendo de conscientização. Muito obrigado. Obrigado.